Muitos não acreditam que as operações de cura divina ainda estão em evidência nos nossos dias. E isso é um perigo muito grande, pois se nós pensarmos assim, que não existe mais, nós vamos acabar descredibilizando as Sagradas Escrituras. E ela nos afirma que este é poder de Deus. A operação de curas foi atribuído e confiado à igreja. E quem não consegue compreender assim, não está exatamente se comportando como a igreja específica de Cristo. Jesus, numa prova prática, ele envia 12 para experimentarem o que é propagar o reino. Isso está em Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8, que está escrito: E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Observe que primeiro é o espiritual. Depois é que ele vai dizer, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. De graça recebeste, de graça dai. O que isso significa? Jesus deu a eles autoridade para realizar curas e expulsar demônios, mostrando que esta capacidade era uma parte integral do seu chamado. Após eles terem passado pela prova prática, é hora então de colocar em ação. Então, após a ressurreição, Jesus os envia a todo o mundo para que praticassem essas obras. Marcos 16 está escrito: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No versículo 19 ele diz: quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Irmãos, o Espírito Santo estava presente no ministério dos apóstolos. E foi através dele, do Espírito Santo, que os apóstolos operavam sinais e curas, confirmando assim a pregação do Evangelho e demonstrando a compaixão de Deus. Atos capítulo 3, versículos de 6 a 8, este relato vai descrever como Pedro, na sua primeira pregação após a ressurreição de Jesus, cura um homem coxo pelo nome de Cristo. Olha o que está escrito: mas Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Além disso, Atos 5, de 12 a 16, nós encontramos uma descrição mais ampla do ministério dos apóstolos, que incluía, inclusive, muitos sinais e curas também. Está escrito assim: e pelos apóstolos eram feitas muitas maravilhas e sinais entre o povo. O que podemos fazer para receber a cura divina? Na Bíblia Sagrada, nós vemos alguns princípios que ajudam as pessoas a se posicionarem para receber a cura divina. Esses princípios incluem a fé, a oração, o arrependimento, a obediência e a comunhão. No Novo Testamento, Jesus destaca a fé como um fator essencial para a cura. Em Marcos 5,34, por exemplo, Jesus diz à mulher que sofria de hemorragia: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja curada do teu mal. Viu aí? A fé aqui não é uma simples crença, mas uma confiança ativa em que Deus pode e quer agir em nossa vida. Contudo, irmãos, é importante ressaltar que a fé não significa que a pessoa exija ou controle a cura, mas que ela confie plenamente em Deus e em seu poder, submetendo-se à sua vontade. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. O foco da fé deve estar no próprio Deus e não apenas no desejo de receber a cura. Então, isso é fé. Além da fé, a oração com sinceridade e dependência de Deus é muito importante. Porque a oração é a forma pela qual nós aproximamos de Deus e apresentamos a Ele os nossos pedidos e as nossas necessidades. Tiago capítulo 5, de 13 a 15, ele incentiva os cristãos a orar em todo o tempo e especificando orar pelos enfermos. Olha como está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e que estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Viu aí? A oração da fé, ou seja, é uma oração que expressa total confiança no poder de Deus, total confiança no seu amor, total confiança na sua providência. Então a oração deve ser feita com sinceridade, humildade e dependência, reconhecendo que a cura
é um dom de Deus e que ele responde de acordo com a sua própria vontade e no seu tempo. Então, além da fé e a oração, é necessário também, irmãos, confessarmos os nossos pecados e buscar arrependimento. Porque a Bíblia nos mostra que, em alguns casos, pecados não confessados podem ser um impedimento para a cura. Tiago 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Este versículo mostra que a confissão e arrependimento fazem parte do processo de cura. Isso não significa que toda doença é causada pelo pecado pessoal, claro, mas indica que devemos refletir sobre a nossa vida espiritual e estarmos assim abertos para confessar qualquer coisa que possa estar nos afastando de Deus. Assim, o arrependimento restaura o nosso relacionamento com Deus e nos coloca em posição de receber as suas bênçãos. Então a obediência não é uma troca de condições para forçar Deus a nos curar. Não, não é isso, como muitas pessoas equivocadamente estão pensando. Mas sim uma resposta de fé à submissão que coloca a pessoa em um estado de comunhão e abertura para as bênçãos de Deus. Além de tudo que eu já falei, devemos também aceitar a soberania e a vontade de Deus. Em última análise, irmãos, alcançar a cura divina exige uma atitude de entrega à vontade de Deus. Em alguns casos, Deus permite que a cura não aconteça de forma imediata ou até mesmo nesta vida, pois Ele tem propósitos maiores que nem sempre nós vamos entender. O apóstolo Paulo, por exemplo, orou repetidas vezes para ser curado de um tal espinho na carne, mas Deus escolheu não removê-lo. Jesus olha para Paulo e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Então é importante nós buscarmos a cura com fé, mas também com humildade. Ou seja, reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós e que a sua graça já é mais do que suficiente para vivermos em paz. Em muitos casos, meus queridos, Deus usa as enfermidades para desenvolver paciência, fé e dependência nele. Resumindo aqui, para alcançarmos a cura divina, uma pessoa deve se aproximar de Deus com fé e uma fé genuína, orar com sinceridade, buscar dentro de si o arrependimento. Com isso, obedecer a Deus, estar em comunhão com os outros cristãos, em comunhão com a sua palavra e, claro, confiar na vontade soberana de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade na área da saúde, creia, o teu Jesus continua curando até os dias de hoje. Mas é importante lembrar que esse não é o foco principal do Evangelho. Jesus, ele está com interesse muito maior na sua alma, porque a sua alma é eterna, o seu corpo físico perecerá pelo pó. Muitas pessoas foram curadas de doenças, mas pouco tempo depois morreram de acidente, ou morreram por outra doença, ou morreram por velhice. Então nosso corpo vai voltar ao pó de qualquer forma. O foco principal do Evangelho é na tua alma. Então Jesus cura sim, continua operando milagres, sim, mas se Ele curar, Ele é o nosso Senhor. Se Ele não curar, é porque Ele tem um propósito maior. E devemos crer nesta vontade de Deus e obedecer, sujeitando-nos à sua poderosa vontade. Ele cura sim, mas se Ele não quiser, eu sei que Ele tem um plano muito maior do que eu e você podemos imaginar. Devemos crer que Jesus voltará para nos levar. E como diz Apocalipse 21, lá não haverá mais enfermidade, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Creia, o Espírito não mudou, os dons continuam em evidência. E o meu Jesus, o teu Jesus, pode curar sim. Que Deus te abençoe.